Apocalipse capítulo 5. Eu quero ler com você todo esse capítulo e mantenha a sua Bíblia em mãos, que a gente vai, em alguns momentos, ir a outros textos bíblicos. Vamos ler então Apocalipse capítulo 5, versos 1 até o 14, e então depois eu quero orar com você. Diz assim a palavra de Deus: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Digno és de receber todo o poder, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem somos nós diante do Senhor? Quem somos nós, pecadores, homens e mulheres, dependentes da Tua graça, da Tua condescendência, dependentes, Senhor, de que a Tua boa mão nos conduza todos os dias da nossa vida. Como lemos aqui e ouvimos ainda, nós não temos força em nós mesmos sequer para adquirir as coisas necessárias para a nossa vida, pois é o Senhor mesmo que dá
que nos dá elas. Que o Senhor use da tua palavra para chamar o nosso coração, Deus, a se curvar diante de ti, da tua beleza e da tua santidade. Que o nosso coração hoje, Senhor, seja desafiado e seja também encorajado a olhar para a tua palavra, para olhar para o Cordeiro e sairmos daqui hoje renovados com as tuas verdades, as verdades do teu Evangelho. É assim que nós te oramos, Deus, nos conduz aqui nesse tempo. Amém. Querido, ainda olhando para o texto de Apocalipse, da última vez que nós tratamos sobre o livro de Apocalipse, nós conversamos sobre o capítulo 4 desse livro, e é fundamental que a gente destaque aqui alguns pontos do capítulo 4, para que então a gente entre no 5, compreendendo o que é que está acontecendo aqui, porque no final das contas, quando nós pegamos o capítulo 4 e o capítulo 5, nós estamos tendo aí o pano de fundo de todo o restante do livro do Apocalipse. O capítulo 4 e o capítulo 5, ele é tanto o pano de fundo de todas as outras visões que o apóstolo João vai ter, assim como também, que alguns teólogos chamam de o coração de todo o livro. Aqui é onde está fluindo todas as visões e todos os entendimentos que acontecerão, então, em todo o livro. Então, se você lembra bem de Apocalipse capítulo 4, a gente tratou aqui sobre aquela visão de quando João é chamado aos céus, então o Senhor se apresenta diante dele, o Senhor se apresenta diante dele no trono. Então nós falamos um pouco sobre as pedras que simbolizavam os atributos do Senhor, nós falamos sobre os seres viventes, nós falamos sobre os anciãos, coisas que nós vamos retomar aqui também. Mas o ponto que eu quero que você lembre é que lá no capítulo 4, nós destacamos o fato de que o Senhor Deus se revela ao apóstolo João ali, como sendo um Deus criador de todas as coisas. Todas as descrições, todas as verdades ditas no capítulo 4 sempre apontam para isso, Deus como criador de todas as coisas. E o capítulo 5, então, o que lemos, ele continua na linha de raciocínio, todavia agora o foco do capítulo muda um pouco. Agora o capítulo 5 de Apocalipse não trata mais do Senhor Deus como o Criador de todas as coisas. Mas agora o capítulo 5 trata sobre Deus como Redentor da sua igreja, Redentor daqueles que o Senhor chamou. E ainda, resgatando um pouco do que falamos da última vez, nós destacamos o fato de que Deus convoca João para olhar como é o céu, para que ele saiba como viver na terra. Então o Senhor mostra a João algumas verdades acerca dele, para que então João saiba, e obviamente toda a igreja do Senhor, ao receber essa carta, saibam como se portar na terra. Então, quando se trata aqui sobre céus e outras coisas que estão para além do mundo de hoje, não significa que são coisas simplesmente que nós viveremos no futuro, e o livro de Apocalipse inclusive não trata sobre exatamente o futuro em si, mas quando nós falamos do céu, nós estamos falando de como viver na terra também. Nesse sentido, então, querido, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, nós percebemos que todas as criaturas, todas as coisas criadas, sejam os homens, seja a igreja do Senhor, sejam os seres viventes, todos esses, eles estão comprometidos a adorar Deus, tanto como Deus Criador, como também como Deus Redentor de todas as coisas. Volte seus olhos para o texto, enquanto a gente lê aqui esse texto, eu quero destacar algumas coisas para que você então compreenda o desenrolar
de toda a visão que o apóstolo João então tem nesse trecho. Inicia então o verso 1 dizendo: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então a primeira coisa aqui que a gente precisa entender é que aquele que estava sentado no trono, ele tinha um livro na sua mão direita. E qual é o significado, qual é a ideia aqui de que ele tinha na sua mão direita um livro? Por que não na mão esquerda? Porque esse livro estava na mão direita. E a ideia aqui é que aquele que estava no trono e que tinha um livro na sua mão direita, caracteriza que aquele que estava no trono detém todo o poder, detém todo o controle de todas as coisas. Então o apóstolo João vê na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. E obviamente quando nós lemos livro aqui, nós não podemos pensar nos livros que nós temos de hoje em dia, né, contemporâneos, que você tem página por página, que você vai passando. Mas naquela época, os livros, eles eram escritos em pergaminhos, várias páginas enroladas em pergaminhos. E a ideia aqui, então, é que esse que estava sentado no trono, ele tinha na sua mão direita um pergaminho, um rolo de pergaminho. E o texto é muito específico, porque ele diz que o livro, ele estava escrito por dentro e por fora. E perceba, de todo selado com 7 selos. Ora, o que tinha nesse livro para que ele estivesse selado com 7 selos? Qual era o conteúdo desse livro? O que era que esse que estava sentado no trono estava segurando na sua mão direita? E isso estava selado com 7 selos. Primeiro aqui a gente precisa entender a ideia dos 7 selos em si, né? Quando o texto de Apocalipse se refere ao número 7, a ideia aqui é que ele sempre se refere a uma ideia de completude. Então, quando o texto diz que esse livro estava escrito por dentro e por fora, e que ele estava todo selado com 7 selos, a ideia é que ele estava completamente selado. Não era possível abrir esse livro. Não era qualquer pessoa que poderia abrir esse livro. E por que então ele estava escrito por dentro e por fora? Querido, o conteúdo desse pergaminho aqui é exatamente os propósitos de Deus para a sua igreja. Os propósitos de Deus para todo o povo de Deus, que marca desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda do Senhor, que ele voltará. O que tem escrito nesse livro são todos os decretos do Senhor, que ele tem determinado todos os caminhos da história, desde que o Senhor desceu dos céus, foi assunto aos céus depois da sua ressurreição, e voltará na sua segunda vinda. Esse livro, então, ele está selado, completamente selado, e dentro dele tem todos os decretos do Senhor. Essa é a simbologia. Mas o texto não para aí, perceba muito bem, verso 2, ele diz: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz. O que ele proclamava? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno de pegar esse pergaminho e abri-lo? E a ideia aqui do texto é que é um anjo forte, um anjo poderoso, ou seja, provavelmente era um anjo que servia ao Senhor no seu santuário, e portanto os anjos que são descritos como fortes ou poderosos, eles, né, a ideia do texto é que eles de fato utilizavam de todo o seu poder para dar esse grito, não é? A ideia é que de fato deu um grito: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ou seja, não era qualquer pessoa que poderia abrir esse rolo, esse livro.
Então ele proclama em grande voz, convocando alguém digno para fazer isso. Quem é que vai desvendar os decretos do Senhor para a igreja? Quem é que vai conseguir abrir esse rolo que tem os propósitos do Senhor para a igreja, e de tal forma que esses propósitos começarão a ser feitos e experimentados pelo povo de Deus? Quem é que vai abrir? Então o verso 3 diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Ora, não tinha ninguém nos céus, não tinham anjos poderosos suficientes que poderiam abrir os selos do livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono. O texto diz que o chamado do anjo chega até a terra também. A terra ouve quem é digno de abrir os selos do livro. E o texto diz: ora, ninguém se candidata a abrir os selos do livro, os selos do rolo. Não há ninguém, não há presidente forte e poderoso o suficiente para isso. Não há chefes de exércitos poderosos o suficientes para isso. Não há heróis suficientemente poderosos, dignos, porque o termo aqui correto é digno. Não há presidentes, não há políticos, não há exércitos, não há pessoas, não há ninguém digno de abrir os selos do livro. E o chamado, como diz o texto, do anjo, também chega até debaixo da terra. E obviamente, nem os inimigos do Senhor também poderiam abrir os selos desse rolo. E nesse sentido, então, querido, como que os decretos e os propósitos de Deus para a sua igreja seriam cumpridos? Por isso que o apóstolo João, no verso 4, narra: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Eu chorava muito, eu estava desesperançoso, porque eu não sabia quem era digno de abrir esse livro, e quais seriam as consequências, porque João se desespera tanto quando percebe que depois da chamada do anjo, ninguém se candidatou como digno para tirar os selos desse rolo. Qual é o grande desespero aqui do apóstolo João? A questão, querido, é que se esses selos não fossem rompidos, os decretos, os propósitos, a salvação e a esperança do Senhor não chegaria. O ponto é que todos estariam condenados se os selos não fossem abertos. Todos, durante toda a história, não teriam esperança, estariam condenados, inclusive o apóstolo João. Todavia, verso 5, um dos anciãos me disse, e lembre-se, os anciãos aqui, eles representam exatamente a igreja remida do Senhor. Você lembra que no capítulo 4, nós tratamos dos 24 anciãos, que representavam exatamente as 12 tribos do Senhor, que nós vemos no Antigo Testamento, e os 12 apóstolos no Novo Testamento, completando então os 24 anciãos, que é a representação de toda a igreja redimida, desde o início dos tempos, da criação do mundo, até o Senhor voltar. Então a igreja remida do Senhor, diz, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Abra comigo, querido, em Gênesis capítulo 49. E nesse momento, então, o apóstolo João, ele começa a perceber
que as coisas não estão perdidas. Gênesis capítulo 49, versos 9 e 10 diz: Jacó, aqui, trazendo luz ao que o Senhor tinha prometido a ele, de que toda a descendência dele seria como as estrelas do céu, e aqui nós temos exatamente a definição, não é, das 12 tribos de Israel. Então existe a tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Então no verso 9 e no verso 10, Jacó se refere a Judá falando o seguinte: Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem os despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A ideia aqui, no Antigo Testamento, nós vemos isso acontecendo muitas e muitas vezes, se referindo ao Senhor Jesus, o prometido, como sendo o leão da tribo de Judá. É aquele que foi prometido e que virá dessa tribo. E por que um leão? A ideia é exatamente aquele que tem força, aquele que é digno de abrir o livro e os seus 7 selos, é digno porque ele é o leão da tribo de Judá. Mas o ancião não para por aí. Veja no verso 5, eis que o leão da tribo de Judá, ou seja, aquele que é poderoso, mas também a raiz de Davi. E a ideia aqui, mais uma vez, é se remetendo ao Antigo Testamento, quando há a promessa de que o reinado de Davi será um reinado, aqui na figura de Davi, será um reinado perpétuo, ou seja, embora Davi não reine para sempre, porque ele morreu, o seu descendente, que é o Senhor Jesus, reina eternamente. Esse é a raiz de Davi. A ideia de raiz é exatamente essa: quando a árvore é cortada, a raiz continua, ele é eternamente rei. Quando então o ancião chega para João e diz: João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, ou seja, aquele que é poderoso, mas também a raiz de Davi, ou seja, aquele que reina sobre todas as coisas, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, há alguém digno nessa história para que o livro seja aberto e para que os 7 selos sejam rompidos. E o termo-chave aqui para a gente, exatamente quando o ancião diz: ele venceu para abrir os 7 selos. Ele venceu para romper os 7 selos. Se você pega a sua Bíblia, capítulo anterior, Apocalipse capítulo 3, verso 21, o texto diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quando você volta um pouco mais, capítulo 2, versículo 7, aqui quando nós temos a carta das igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, a ideia é que o Senhor Jesus venceu, e pela sua vitória, ele se torna digno de abrir o livro e os 7 selos. Agora, o que é que torna Jesus tão digno assim, para que ele possa abrir o livro e os 7 selos, romper os 7 selos, uma vez que, se você lembrar comigo, não foi encontrado ninguém digno para assim fazer. Se você lembra, querido, muito bem, no verso
no verso 6, ele continua e diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E é interessante porque a imagem que o apóstolo vê não é um leão, que foi acabado de ter dito para ele no verso anterior, de que esse que era digno era o leão da tribo de Judá. Mas a imagem, a figura que aparece é de um cordeiro. Veja, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E aqui, obviamente, claramente, a referência do apóstolo João aqui, para aqueles que estavam ouvindo, é exatamente o cordeiro da Páscoa, aquele que era imolado, era morto, e que o seu sangue precisava ser passado nas hastes, nas ombreiras das portas, para que o anjo da morte não entrasse na casa do povo de Israel, e então matasse o primogênito. O cordeiro da Páscoa, ele tinha esse significado. E ainda, sobre a ideia do cordeiro, o próprio apóstolo João, lá no capítulo 1, verso 29, fala que Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante porque o apóstolo aqui, ele vê o leão no momento, no segundo momento ele vê o cordeiro, mas isso é, obviamente, intencional. O que é que o texto diz? Um cordeiro como tendo sido morto. A ideia aqui é que o apóstolo João, ele viu o Senhor Jesus ainda com as marcas da sua morte. Ele viu o Senhor Jesus ainda com as marcas da morte e da sua ressurreição. Assim como lá atrás, se você lembra muito bem, o Senhor apareceu aos discípulos após a sua ressurreição, e alguns não acreditavam que era Ele. Então Ele faz questão de mostrar as marcas da sua morte, para que eles acreditassem que de fato era Ele. E a ideia aqui é que esse cordeiro, veja, o cordeiro é aquele que foi visto no trono, e esse cordeiro como tendo sido morto. Esse é o que é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Isso é o que torna Jesus digno, é o fato dele ter morrido, mas dele ter também ressuscitado, e depois de haver ressuscitado, ter sido levado aos céus e viver com o Senhor até hoje. Isso é o que torna digno o Senhor de abrir o livro e os 7 selos. Agora, mais uma vez, o texto diz, verso 6 ainda, ele tinha 7 chifres, e a ideia aqui é exatamente de poder, não é? 7, mais uma vez, com a conotação de completude, e o chifre significando poder. O Senhor Jesus era completamente forte, o cordeiro que foi encontrado ali, foi visto ali no trono, era completamente, totalmente poderoso e forte, bem como ele também tinha 7 olhos, a mesma ideia, 7 de completude e olhos de que tudo vê. Ao Senhor, ao cordeiro que estava ali no trono, nada escapa. E o texto diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora, ande um pouco mais comigo, no verso 7. Então, após o Senhor Jesus, após o cordeiro ter sido visto pelo apóstolo João, esse cordeiro estava no trono, esse cordeiro é digno de abrir o livro, o rolo e os 7 selos, de rompê-los. Então o texto diz, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E aqui
é a imagem de quando o Senhor Jesus realmente recebe nas suas mãos a autoridade para assim fazer. Como que os propósitos, como que os decretos, como que aquilo que o Senhor decretou para ser realizado na terra pode ser feito, porque o Senhor Jesus tem autoridade para abrir o livro, para romper os selos e assim fazer. Veja, o texto diz, ele tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono. Mas a ideia aqui é que de fato aquele que estava sentado no trono entregou, e então o Senhor recebe o livro, para que então a partir daí os selos possam ser abertos. Perceba, Mateus 28, volte comigo, Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. Mateus 28, versos 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que o texto quer falar com autoridade? O Senhor recebeu toda a autoridade, ele recebeu o livro, porque ele é digno de abrir os 7 selos. Só ele pode fazer isso. Mais uma vez, vá comigo um pouco mais para frente, 1 Coríntios capítulo 15. O Senhor recebe então toda a autoridade, porque ele é digno de tê-la, porque ele venceu. Preste muita atenção, 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 a 28. O texto diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, ao Deus e Pai. Perceba, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre exatamente a segunda vinda do Senhor. Veja o que é que o texto diz. E então virá o fim. E o que é que vem com esse fim? Quando ele entregar o reino ao Deus Pai. O que é que o texto diz? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Perceba, o pressuposto aqui do apóstolo Paulo é que o reino está nas mãos do Cordeiro, aquele que é digno de abrir o livro e de desatar e romper os 7 selos. Lembra, o livro, o conteúdo do livro são os decretos, os propósitos de Deus para que a salvação seja concretizada. Verso 25: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o que é o último inimigo? O último inimigo a ser destruído é a morte. E aqui é onde está o grande ponto da história. O Senhor Jesus, ele recebe a autoridade, ele recebe a dignidade de abrir o rolo e de romper os 7 selos, porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. E por isso então o próprio apóstolo Paulo continua o texto de 1 Coríntios e trata sobre a ressurreição e diz que se nós não acreditamos na ressurreição, vã é a nossa fé. Por quê? Porque o Senhor Jesus recebe toda a autoridade para que então ele possa abrir o livro, rompendo os 7 selos. Por isso que ele é o único digno para assim fazer. Por isso que o anjo grita: quem é digno de abrir, de romper os 7 selos? E não há resposta. Somente o Senhor Jesus é digno, porque ele rompe, porque ele venceu, porque ele ressuscitou, porque ele foi aos céus, e isso torna digno de poder abrir o livro e os 7 selos. Mas ninguém. O Cordeiro, então, nós vamos ver isso no próximo capítulo, não dá para a gente entrar hoje, o capítulo 6, o apóstolo trata exatamente selo a selo sendo aberto. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo,
Lembra, o selo como um lacre desse rolo. Então, a cada abertura do selo há um significado. Mas o ponto aqui que eu quero que você entenda é, lembra, o primeiro capítulo, o capítulo 4, ele trata sobre o Deus Criador. E aqui então nós estamos vendo que o texto traz agora, ainda no trono, ainda naquele contexto, uma nova realidade, que é o Deus Redentor de todas as coisas. E esse Deus que é Redentor, que é exatamente o Senhor Jesus, ele é digno, que é o Cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro dos 7 selos. Isso é interessante, querido, porque o texto ele é muito específico. O texto poderia falar sobre habilidade. Quem é habilidoso o suficiente para abrir esse livro? Quem é poderoso o suficiente para abrir esse livro? Existem vários adjetivos que o apóstolo poderia ter dado, mas o texto bíblico diz: quem é digno de assim fazer. Então, volte comigo em Apocalipse. Então, no final do verso 7, ele recebe o livro, recebe o rolo, que está selado com 7 selos. Então, no verso 8, o texto diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E perceba, é curioso porque os próprios cânticos que começam a acontecer agora que eles percebem que o Cordeiro é digno de abrir o livro, os 7 selos. Primeiro nós temos quem? Os anciãos, os 24 anciãos e os seres viventes. Ou seja, toda a criação agora, aqueles que estavam adorando lá o Deus Criador no capítulo 4, agora eles estão adorando o Cordeiro, e dizendo do Cordeiro: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Percebe? A criação, os 24 anciãos e os seres viventes estão agora adorando ao Cordeiro, porque ele é digno pelo seu sangue, pela sua morte, porque ele venceu de abrir os 7 selos. Então, no verso 11, vi e ouvi uma voz agora, de o quê? De muitos anjos ao redor do trono. Agora entra mais alguém aqui na história. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. O Cordeiro agora então recebe o louvor, o cântico desses anjos, com os seres viventes, com os anciãos, dizendo: digno tu és, porque tu foi morto, mas com teu sangue tu compraste vida. Tu podes então abrir o livro e romper os 7 selos. E no verso 13, então agora todos louvam. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam. Quem são os 4 seres viventes? A criação. Amém. Também
os anciãos, quem eram os anciãos? A igreja redimida, se prostraram e adoraram ao Cordeiro. Perceba, querido, esse texto ele não está nos dizendo o que são os selos. Isso está no capítulo 6. Esse texto está nos dizendo a razão pela qual o Cordeiro é o único digno de abrir o livro e romper os 7 selos. E a razão pela qual ele é digno de abrir o livro e romper os 7 selos é porque ele morreu. É porque ele ressuscitou. E com isso, a sua ressurreição garante a vida. É por isso que ele é digno. Como o próprio apóstolo Paulo fala, qual é o último inimigo? A morte. E veja, Satanás, o diabo, acreditava que talvez a morte de Jesus seria, de fato, para acabar com todas as coisas. Lembre-se, o diabo ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. E se você lembra muito bem, o texto diz que foi o diabo, Satanás, que entrou em Judas Iscariotes, quando ele foi então fazer a negociação, certo? Para que as 30 moedas de prata pudessem então vender, para vender o Senhor pelas 30 moedas de prata. E é interessante porque, embora ele imaginasse que tudo estaria acabado, o Senhor então ressuscita no terceiro dia. Então ele percebe, de fato, não há mais possibilidade. Ele ressuscitou. Portanto, ele é digno de abrir o livro e de romper os 7 selos. Só alguns destaques, querido, que eu quero fazer com você. Primeiro é a ideia de que o Senhor, o Cordeiro, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho, não há outra pessoa, não há outra coisa a ser feita para que cheguemos ao Senhor, senão por meio do Cordeiro que foi morto. Senão por meio desse que é digno de abrir o livro e os 7 selos. Senão por meio desse que é digno de revelar a todos os decretos do Senhor, as promessas do Senhor para a sua igreja. Somente o Cordeiro é digno de assim fazer. Abra comigo 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O único que pode levar o homem até o Deus Pai é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra possibilidade para mim e para você, senão entender e compreender que esse Cordeiro que estava no trono é o único mediador entre nós e Deus. Uma outra realidade desse texto é que o Cordeiro ele se destaca por ser esse redentor, o resgatador. Se o livro não fosse aberto e se os selos não fossem rompidos, não haveria mais possibilidade de salvação. Então, o Cordeiro que é digno, ele então vai, morre, vence, para que então seja possível se encontrar com o Senhor. E uma outra realidade, volte comigo em Apocalipse capítulo 5, no último cântico, no verso 13, não só aquele que está sentado no trono é adorado, como tem no capítulo 4 de Apocalipse,
mas também o Cordeiro que com ele está agora, também é adorado. Veja o que é que o texto diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O fato, querido, é que o Senhor Jesus, Ele é digno de abrir os selos, Ele é digno de romper os selos, porque Ele venceu a morte através da sua morte. Porque o Senhor Jesus nos redimiu quando Ele foi assunto aos céus, e nos garantiu, porque Ele tomou para si a autoridade, porque Ele tomou o livro e o livro com os 7 selos em suas mãos. Então, não vamos ter tempo de ver hoje, mas no próxima oportunidade veremos que os selos serão abertos, o livro será aberto, saberemos os mistérios e os propósitos e os decretos do Senhor para aqueles que o Senhor chamou, porque o Cordeiro que é digno abriu o livro, os 7 selos. O fato, para mim e para você, assim como o apóstolo João, é que ele se desesperou quando achou que não teria alguém digno para abrir o livro e os 7 selos. Todavia, o texto diz que o ancião disse: calma, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, esse é digno de abrir os 7 selos. Eu e você, queridos, estamos diante de uma realidade, a realidade da nossa vida. Lembre, o Senhor nos chama a ver os céus, para que a gente viva aqui agora, na terra. O apóstolo João não está falando do futuro, ele está falando do hoje, do que eu e você vivemos. Se você olha para o Cordeiro, ou se você não olha para o Cordeiro, se você crê no mediador, ou se você não crê no mediador, se você é encontrado debaixo das asas do Redentor, ou se você não está debaixo das asas do Redentor. Lembre-se disso, o Cordeiro é suficientemente digno de abrir o livro e quebrar os 7 selos. Vamos orar, feche seus olhos.